Doshi, verbo. Ichi, grupo. Grupo 1. Bom, aqui nós temos o verbo ikimasu. O verbo ikimasu é a forma masu para o verbo ir. É a forma mais formal para o verbo. Se a gente precisar falar a mesma coisa, só que informal, ou seja, o presente ou o futuro de forma afirmativa, a gente fala iku, iku, que é essa forma aqui embaixo, que é chamada também de forma de dicionário. Em seguida, nós temos ikimasen, ikimasen, que é o presente ou futuro na forma negativa. Então, seria não vou ou não irei. Enquanto a forma negativa contraída seria a forma nai, que vai ser pronunciada como ikanai, ikanai. Então, aqui o ki vai virar ka, porque a gente vai mudar para o som da linha sempre do A quando a gente estiver falando de verbos do primeiro grupo. Então, ikimasu, ikanai, ikimasen, ikanai. Né? Então, a gente tem aqui o ki mudando para ka, tá? Sendo que ikimasu é iku, ikimasen é ikanai. Em referência, nós temos ikimashita, que é a forma passada do verbo ikimasu. Então, ikimasu, ikimasen, ikimashita. Ikimashita é a forma passada. Então, seria fui ou foi, né? No caso de ser uma terceira pessoa. A forma passada informal vai ser ita, ita. A forma tá vai ter regras específicas. E por isso você deve olhar conteúdo depois disso, especificamente para aprender como fazer essa conversão. No caso de ikimasu, ele é um verbo irregular, então ele fica ita, ita. A gente tem meio que uma pausa no som. Em seguida, nós temos o verbo ikimasen deshita, ikimasen deshita, que é a forma negativa passada do verbo ikimasu. E a forma informal seria ikanakata, ikanakata. Então, ikanakata nada mais é do que ikanai, tira o i e acrescenta o kata, né, ao final. Então, ficou ikanakata. Então, nós tivemos aqui ikimasu, kimasen, kimashita, kimasen deshita, iku, ikanai, ita, ikanakata. Para os verbos de grupo 2, nós teremos algumas diferenças. A forma masu do verbo dormir se fala nemasu, nemasu. Então, a gente vai ter o acréscimo apenas do masu. A forma dicionário vai ficar como neru, neru. Vejam que aqui o ru não vira ri, né? Diferente dos verbos do primeiro grupo, né? A gente teria nerimasu, mas não é assim que deve ser pronunciado. Vai ficar nemasu, porque ele é de segundo grupo. Então, o segundo grupo perde o ru do dicionário e acrescenta o masu. Enquanto a forma negativa vai ficar nemasen, nemasen. Então, a gente vai pegar o ne, que é a indicação de dormir, e vai adicionar o masen. A forma informal vai ser nenai, nenai. Então, os verbos de segundo grupo vão receber o nai, né, após o seu radical, quando a gente tira o ru ou o masu. A forma nemashita, nemashita é a forma passada do verbo dormir. Então, é dormiu, né, ou dormi como passado. Então, a forma ta vai ser a referência ao passado informal. Então, neta, neta. Percebam que aqui a gente só tirou o ru da forma de dicionário e acrescentou o tá. Então, os verbos de segundo grupo se comportam dessa maneira para irem para a forma tá. Todos eles vão se comportar dessa maneira no segundo grupo. Por fim, nós temos nemasen deshita, nemasen deshita, que é o passado negativo do verbo dormir, que na forma informal vai ficar nenakata, nenakata. Nada mais é do que a forma nai, menos o i, mais o kata, kata. Então, fica
nenakatta, nenakatta. O verbo shimasu é um verbo de terceiro grupo e ele significa fazer. Então, quando eu quero dizer que eu faço ou farei, eu falo shimasu, shimasu. Se eu quiser dizer a mesma coisa, só que na forma de dicionário, eu vou falar suru, suru. Então, nós temos shimasu, que vira suru. A forma shimasen é a forma negativa, e essa forma negativa vai virar shinai, shinai. Enquanto a forma shimashita, que é o passado, vai virar shita, shita. E por fim, nós temos shimasen deshita, que é a forma passada negativa, que vai virar shinakatta, shinakatta. Então, percebam que aqui nos verbos de terceiro grupo, além de a gente fazer a modificação na parte da conjugação do verbo, né, na sua terminação, na sua flexão, ele, por ser de terceiro grupo, ele também muda na sua raiz. Então, enquanto a gente usava shimasu, shimasen, shimashita, shimasen deshita, na forma de dicionário, a gente vai ter uma variante, que vai virar suru. Aí, na forma nai, shinai. Na forma ta, shita. E na forma nakatta, que é o passado negativo, vai ficar shinakatta. Então, ele é irregular, chamado assim, porque ele muda na sua raiz também o som quando ele está na forma de dicionário. Assim como o verbo kuru, que é o verbo vir. Ele também vai mudar para kimasu, kimasen, kimashita, kimasen deshita. Kuru, konai, kita, konakatta. Então, essas são as variações que nós temos para os verbos de terceiro grupo. Os adjetivos i, eles vão se comportar da seguinte maneira. Se eu quiser dizer que alguma coisa é velha, eu posso falar, ou será velha, eu posso falar furui desu, furui desu. Na forma informal, basta retirar o desu no final. Então, a gente pode falar furui, furui. Então, na forma negativa, a gente vai falar furukunai desu. Seria não é velho ou não será velho. A forma informal, mais uma vez, só tirar o desu, vai ficar furukunai, furukunai. Então, a gente modificou a sílaba i para a sílaba ku e adicionou o nai. Então, furui, furukunai, furui, furukunai. Em seguida, nós temos a forma passada. A forma passada se fala katta desu. Então, vai ficar furukatta desu, furukatta desu. Mais uma vez, basta tirar o desu e a gente pode falar furukatta, furukatta. Significa era velho, né? Era velho ou velha, né? Dependendo do objeto. Então, era velho ou velha vai ser furukatta, furukatta, a forma informal. E por fim, nós temos a forma formal, passada, negativa, que é furukunakatta desu, furukunakatta desu. E a forma negativa passada vai ficar furukunakatta, furukunakatta. Então, a gente tira o desu de todas as formas verbais ou das flexões com os adjetivos i. Porque aqui vimos que os adjetivos eles encaixam com desu no final, né? Os adjetivos i. E aqui a gente não vai precisar dele na forma informal. Nakeyoshi. Nós temos aqui o adjetivo gostar. Os adjetivos vão se comportar como os verbos. Então, eles vão ter flexões. O adjetivo gostar vai ser pronunciado como suki desu, na forma afirmativa, presente ou futuro. A forma informal vai se comportar como os verbos na forma de dicionário. Então, suki desu vai virar sukida, sukida. Seria o equivalente à forma de dicionário dos verbos. Depois, nós temos suki de wa arimasen, que é a forma negativa do adjetivo gostar.
Então, a gente tem aqui não gosto ou não gostarei. A forma informal vai ser suki janai, suki janai. Então, esse janai vai indicar a negativa. Depois, nós temos o suki deshita. Seria um gostava ou tinha apreço, né? É o passado para o adjetivo. E ele vai ser produzido da seguinte maneira na forma informal. Sukidatta, sukidatta. Então, nada mais é do que aquele des que virou da, mais o ta, né? Aquele su, ta. E aí a gente tem uma pausa no som. Então, sukidatta, sukidatta. Por fim, nós temos suki de wa arimasen deshita, que era não gostava, né? Não tinha preço. É a forma negativa passada. E aí a gente tem a forma formal e a forma informal vai ser suki janakatta, suki janakatta. Então, janakatta é a forma informal passada negativa para a flexão dos adjetivos na forma na. Né? Os adjetivos na verdade. Mexe, substantivo. Os substantivos vão se comportar da mesma maneira que os na adjetivos, ou os adjetivos na. Por quê? Porque eles se comportam como um nome. Então, essa característica do objeto vai ter o mesmo significado aqui. Bom, temos a palavra casa. Então, a gente pode dizer que é uma casa ou será uma casa. A gente vai falar iedes, iedes. A forma informal vai ficar ieda, ieda. Quando a gente quiser fazer a negativa, a gente vai falar ie de wa arimasen, ie de wa arimasen. E a forma informal vai ficar ie janai, ie janai. Como vocês podem ver, a forma é igual à do adjetivo na. Depois, nós temos a forma desta, ie desta, que seria a forma passada para o verbo des, que é um verbo auxiliar. Então, iedes virou iedesta. A forma passada informal vai ficar iedatta, iedatta. Por fim, nós temos ie de wa arimasen deshita, ie de wa arimasen deshita, que significa não era uma casa, né? Ou não foi uma casa. Então, aqui é o passado negativo. A forma passada negativa vai ficar ie janakatta, ie janakatta. Ie janakatta é a forma passada negativa para o verbo des.